Você faz seu café, prepara o seu ambiente de trabalho, abre seu aplicativo de escrita ou pega a sua máquina de escrever. Mas quando você se prepara para digitar a primeira palavra, nada, branco, zero. Parabéns, você foi contemplado com um bloqueio criativo. Tem 8 erros que geralmente levam ao bloqueio criativo, 8 erros que quase todo escritor iniciante comete, mas muito frequentemente escritores mais experientes também. Por isso, nesse vídeo eu quero te falar como destravar o teu fluxo criativo, e para isso eu vou falar desses 8 erros que são a falta de compreensão da história, a pesquisa que nunca termina e que mascara uma insegurança, o modo editor ligado na hora errada, a armadilha do perfeccionismo, o medo de fracassar, o FOMO literário, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, o medo de ficar para trás, a ansiedade da comparação e a inexistência de uma rotina criativa. Erro número 1, falta de compreensão da história. Imagina o seguinte, imagina que você é um músico numa orquestra, você se senta em frente à plateia, se prepara para tocar a primeira nota e de repente você trava. Aí você se dá conta que esqueceu da partitura. Sentar para escrever sem ter a sua partitura literária também te trava. O bloqueio criativo, às vezes, ele nem existe, ele é uma espécie de abstração, ele é consequência de alguma outra coisa. E nesse caso, essa outra coisa pode ser justamente o desconhecimento da história que você está tentando escrever. Ou seja, você não tem essa partitura literária para saber o que escrever, que são as bases da narrativa. E cuidado com a armadilha de achar que a ideia em si basta, porque às vezes na nossa cabeça a ideia parece linda, perfeita, bem resolvida, mas na verdade é só quando a gente senta para escrever que a gente se dá conta que uma ideia é só uma ideia. E antes de começar a escrever, existe um trabalho árduo de base, um trabalho mental onde você vai começar a transformar o abstrato em concreto. Quer uma dica boa? Fichas de personagens. Isso é uma ótima estratégia para você começar a desenvolver as bases da sua história. Então começa a pensar, elaborar, preencher ficha mesmo. Pode ser no computador, pode ser no caderno, no bloquinho de notas. Então, quem é o seu personagem? De onde ele vem? Que idade ele tem? Como foi a infância dele? Foi traumática? Foi tranquila? Onde ele cresceu? Ele é mais cético, mais sonhador? Que animais de estimação ele teve na infância? Eu aprendi com uma grande escritora brasileira chamada Débora Ferraz a fazer linhas do tempo de personagens que se cruzam. Então vou dar um exemplo. Personagem 1 nasceu em 1976. Em 1985 ele foi para um colégio interno e em 1995 ele se acidentou. Aí personagem 2 nasceu em 1980. Aí em 1985, quando o personagem 1 estava indo para o colégio interno, esse personagem 2 foi morar com sua tia. Aí você vai cruzando esses fatos temporais de modo que você acaba tendo uma percepção, um panorama muito mais rico dos seus personagens. E você elaborar essas respostas não quer dizer que isso vai aparecer explicitamente e formalmente na sua história. Pode ser, inclusive, que nada disso apareça, mas você vai ter um conhecimento tão bom dos seus personagens que dificilmente você vai se sentir travado quando chegar a hora de você escrever sobre eles. Ó, uma dica extra. Eu gosto de ir além e fazer uma coisa que eu chamo de Bíblia do livro. Esse é um termo emprestado do pessoal do cinema, das séries de TV, do audiovisual, né? E lá eles chamam de Bíblia da série ou Bíblia do filme. Então é um documento super completo que traz descrições, imagens. No meu caso, eu coloco fotos dos personagens, imagens dos cenários onde vão se passar as histórias que eu estou escrevendo, descrições de atmosferas, que atmosfera vai ter esse livro. É muito legal de fazer e acaba sendo um documento a que você volta muitas vezes durante a escrita do livro para tirar dúvidas, para se inspirar, para entrar em contato de novo com toda aquela construção que você está idealizando para essa história. Então é isso, conheça muito bem os personagens da história que você quer escrever antes de começar a escrever. Eu tenho certeza que isso vai reduzir muito as possibilidades de você ter um bloqueio criativo na hora que você precisar de fato escrever o seu livro. Erro número 2, aquela famosa pesquisa que nunca acaba e que na verdade está mascarando uma insegurança. Já caí muito nessa, viu? Às vezes ainda caio. Pesquisar é uma tarefa super comum para quem escreve livros, né? Eu, por exemplo, já pesquisei sobre as coisas mais aleatórias possíveis para os meus livros. Já pesquisei, por exemplo, medicamentos e posologia para quem sofre de narcolepsia. Então tive que comprar e ler um monte de literatura médica, científica. Pesquisei sobre o terremoto que destruiu o Haiti em 2010. Pesquisei sobre como é a infância de uma criança e de um adolescente que não se identifica
com o seu gênero biológico. Pesquisei até sobre que tipo de cactos podem ser cultivados, por exemplo, dentro de casa ou no jardim de inverno, e por aí vai. Mas existe um momento em que você meio que cruza essa fronteira do limite entre o que é uma pesquisa produtiva e entre o que se torna uma espécie de subterfúgio que acaba te fazendo procrastinar ao invés de escrever o livro. E nem sempre é fácil identificar, às vezes é bem complicado mesmo, mas um sinal que você pode prestar atenção é quando o volume do material de pesquisa começa a se tornar muito grande. Quando você começa meio que já ter muito mais coisa do que você precisa, isso pode ser um sinal que na verdade você está procrastinando, ou seja, está evitando de escrever e concentra na pesquisa, uma fuga para evitar o processo de escrita em si. E aí qualquer um dos erros citados aqui nesse vídeo pode ser um motivo para você estar procrastinando em forma de pesquisa. E tudo meio que praticamente da ordem do inconsciente, ou seja, é um medo inconsciente de você falhar na tarefa de escrever o seu livro, você nem sabe que está com medo, mas na verdade está. Um medo de se comparar com autores e autoras que você admira, ou mesmo o erro 1, você não conhecer o suficiente da sua história e tentar compensar essa falta de conhecimento com pesquisa, o que acaba sendo um equívoco, porque a pesquisa não vai escrever o livro por você, ela só vai te trazer subsídios para te ajudar no processo da escrita, mas não vai fazer isso por você. Então se policie, faça esse exercício de autoobservação e aí procure entender se você já não passou desse limite produtivo na hora da pesquisa. Erro número 3, modo editor ligado na hora errada. Sabe quando você trabalha o texto, reescreve a frase para deixá-la mais bonita, troca palavras, presta atenção na pontuação? Eu chamo isso de modo editor ligado. É quando você está trabalhando para deixar o texto mais bonito, melhor de ler, mais fluido. Só que quando você liga o modo editor na hora errada, você trava. E é por isso que eu divido meu processo de escrita em 2 momentos. Modo editor ligado e modo editor desligado. Quando você está escrevendo um capítulo, uma cena, um conto pela primeira vez, o texto ele precisa vir de um lugar que é sem julgamento, sem hesitação. Você precisa deixar fluir. E só vai fluir se você não estiver preocupado com a estética do texto. Então, nesse momento, trabalha com o modo editor desligado aqui na sua cabeça. E uma vez que você tenha escrito, aí deixa o texto descansar um pouco. Aí depois de algum tempo, que pode ser algumas horas, alguns dias, de repente até algumas semanas, aí sim você retrabalha o texto com o modo editor ligado. Aí você se preocupa com estrutura, pontuação, estética, se está fluindo, se está bonito. Quando você começar a conseguir colocar isso em prática, você vai perceber que as chances de você bloquear criativamente são muito menores, porque você não está pensando nesse primeiro momento, você está só deixando fluir. Erros número 4 e 5, a armadilha do perfeccionismo e o medo de fracassar. Você já ouviu o ditado, feito é melhor que perfeito, né? Na literatura isso também é muito verdade. O perfeccionismo muitas vezes trava a gente. A gente fica tão preocupado em fazer o texto perfeito, isso está tão arraigado na gente, às vezes inconscientemente, ou quase sempre inconscientemente, que aí na hora de escrever o texto não sai mesmo. O medo de fracassar ele paralisa a gente. E a ironia disso é que a gente só melhora, só evolui enquanto escritor fazendo textos ruins, sempre escrevendo o próximo texto um pouquinho melhor que o texto anterior. A tática do modo editor ligado e modo editor desligado é uma ótima estratégia para a gente burlar esse efeito do perfeccionismo. O importante é ter algo escrito, mesmo que não seja perfeito, mesmo que seja ruim. Pensa o seguinte, ruim quer dizer que tem espaço para melhorar. Agora, com uma página em branco, você não faz nada, não tem o que se fazer com uma página em branco. Você não pode melhorar algo que não existe. Erro número 5, FOMO literário. FOMO é uma sigla que vem do inglês, que quer dizer Fear of Missing Out, ou seja, é o medo de ficar de fora, o medo de ficar para trás. E pode acontecer tanto com quem está começando, como com quem já tem uma carreira, já publica. Se você está começando, talvez você seja tomado por uma ansiedade, um sentimento de que você está demorando demais para escrever, está demorando demais para publicar, está ficando para trás, mas calma. Cada história tem o seu tempo, cada história pede o seu tempo. Além disso, se você está começando, significa que você está estudando, ou deveria estar, né? Que está aprendendo, que está testando, que está se descobrindo enquanto autor, enquanto autora, que está desenvolvendo um estilo. Isso leva tempo, então vai com calma, não pega atalho, não se deixa levar pela pressa, pela ansiedade. Confia que o tempo que você está levando para escrever agora vai compensar lá na frente, quando você tiver o que é necessário para escrever as histórias que você quer e escrevê-las bem. E para quem já publica, é fácil bater ansiedade também, ver seus pares, seus colegas,
seus contemporâneos publicando, ou achar que você vai ser esquecido ou esquecida se demorar demais para publicar o próximo livro. Eu mesmo me pego sentindo isso às vezes, mas no fundo a gente sabe que é bobagem. E os livros, eles precisam do tempo que eles precisam para nascer e ponto. E respeitar isso nunca traz nada de bom. E isso leva a gente ao próximo erro, que é o erro número 6, a ansiedade da comparação. Se você escreve ou quer escrever, você provavelmente deve ter aqueles autores ou autoras que você admira. E inconscientemente, toda vez que você escreve, você meio que está se comparando a eles, né? Você tem esse desejo de escrever tão bem quanto eles. E a menos que você seja muito brilhante, muito genial, a ponto de escrever uma obra-prima assim, já de largada, de primeira, muito provavelmente as suas primeiras histórias não vão ser tão boas quanto as histórias dos autores e autoras que você admira. E esse é o normal, esse é o padrão. Estabelecer um parâmetro de comparação tão alto assim no início só vai te fazer mal. E eu sei, como eu falei, que isso é inconsciente, mas dá pra gente tentar controlar isso. Você tem que refletir sobre isso e meio que dizer para si mesmo, quase no intuito assim de mandar um recado, uma mensagem para o seu inconsciente, de que tá tudo bem você não escrever tão bem de primeira, você não fazer uma obra-prima no seu primeiro livro. Então aceite esse fato e se aceite como um escritor mediano no princípio. Porque a excelência ela vem com o tempo, com a prática. E além disso, escrita literária não tem só a ver com técnica. Escrever literatura também tem a ver com repertório, com experiência, com vida. Ou seja, pode levar tempo, é normal. E outro problema de quem já publica é de se comparar com seus pares, né, seus contemporâneos, seus colegas, os demais escritores do seu tempo. Você vê aquele cara sair num jornal importante, você pensa que o livro não é tudo isso. Ou você vê os prêmios que aquele outro autor ganhou e você fica achando que ele foi de alguma forma privilegiado. Ou você vê que a pessoa lança um livro por ano, só que você vai levar 3 anos para escrever um livro. E eu tenho completa convicção que isso só surgiu, ou ao menos se potencializou muito, depois das redes sociais. Então, óbvio, fácil falar, difícil colocar em prática, mas faça um esforço para não cair nessa. Cada pessoa é uma pessoa, você não sabe exatamente do contexto que levou aquela pessoa a conquistar o que ela conquistou, ou estar onde ela está. Além disso, o meio literário é muito volátil também, ele meio que muda o sabor do vento. E muitas vezes as razões que fazem uma pessoa ganhar um prêmio, ou ter um espaço num veículo importante, às vezes não tem absolutamente nada a ver com literatura. Sempre foi assim, vai continuar sendo dessa forma, e ficar se ressentindo só vai trazer frustração, o que não ajuda em nada. Então, quanto menos você se comparar com os outros, menos chance você vai ter de encontrar um bloqueio criativo pela frente. E, finalmente, erro número 8, a inexistência de uma rotina criativa. Aqui vai uma verdade que é inquestionável. A inspiração só encontra quem senta para trabalhar todos os dias. Então, se a inspiração saiu para entrega, é bom que você esteja em casa para receber. Dificilmente você vai conseguir evoluir, progredir como escritor, como escritora, se você escreve um pouco hoje, aí escreve mais um pouco dali 2 meses, aí escreve mais um pouco dali 3 semanas. Escrever um livro demanda consistência. Então não fica contando com a faísca divina, como se a inspiração fosse brindar você aleatoriamente. Isso é um mito romântico que só quem não se dedica a uma atividade artística acredita. Eu nem gosto muito da palavra rotina, porque ela meio que sugere uma obrigação. Mas pensa nisso mais como um compromisso que você assume com você mesmo e com a arte. Então separa um tempo do seu dia para se dedicar à sua escrita. Algo, claro, que caiba na sua rotina, mas que também demande um certo esforço ou algum tipo de sacrifício. E se não puder ser 1 hora, que seja, por exemplo, 30 minutos por dia. E se não puder ser todo dia, que seja, por exemplo, dia sim, dia não, ou que seja 2 vezes por semana. O importante é ter consistência. É melhor que você escreva 30 minutos por dia e melhore 1% cada vez que você escrever, do que esperar por progressos enormes, escrevendo muitas horas seguidas, só que só 1 vez por mês, por exemplo, ou de 2 em 2 meses. Pensa nisso mais ou menos como uma espécie de juros compostos da criatividade. Melhorar um pouquinho por vez, mas para ter um ganho maior, mais significativo a médio e a longo prazo. Bom, espero que essas dicas te ajudem a destravar o teu processo de escrita. Conta aí nos comentários o que você achou e se você conhece outras maneiras de evitar o bloqueio criativo. E se tem também algum tema específico sobre o qual você gostaria que eu falasse, fala aí nos comentários também. Então valeu, até a próxima, tchau!